Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Estão abertas as inscrições para o CredUniso, o programa de financiamento destinado aos alunos dos cursos de graduação da Universidade de Sorocaba. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo em nossos estúdios o professor doutor Fernando de Sá del Fiol, reitor da Universidade de Sorocaba. Professor Fernando, muito obrigado pela sua presença. Antes da gente falar especificamente do CredUniso, que é esse crédito que a universidade está disponibilizando para os estudantes de graduação, vamos falar a respeito do FIES. O FIES acabou. O FIES foi considerado uma grande revolução na educação, uma vez que o governo federal pagava as mensalidades dos alunos e, consequentemente, eles teriam um prazo, depois de formados, para reembolsarem o governo. Mas tivemos grandes problemas no ano passado, inclusive com manifestações. Esse primeiro semestre também tivemos muitos problemas, muitos alunos que não conseguiram refazer o FIES. O que era o FIES, como é que ele foi estruturado e o que aconteceu com o FIES? O FIES era um programa derivado do financiamento estudantil antigo que a gente tinha, que era o financiamento da Caixa Econômica Federal. Ele foi aprimorado durante um certo tempo. E realmente até certo tempo, até certo ponto, foi um programa muito bom. Porém, houve a concessão de créditos de maneira desmedida, especialmente no período pré-eleitoral. A imprensa noticiou muitas vezes pessoas de posse que tomaram esse dinheiro emprestado, com juros subsidiados pelo governo, aplicavam o dinheiro da mensalidade que ele deveria pagar na sua escola, ou compra um carro e usa esse dinheiro do governo, vai pagar lá na frente com juros subsidiado. Obviamente quem paga esse juros subsidiado é a própria população. Então o que faltou no FIES foi critério para conceder esse crédito. Era um programa muito interessante, como não houve critério, eles deram para todos e qualquer pessoa que pedia ganhava o crédito. E faltou recurso, né? Depois que vieram as eleições, a gente está no meio do olho do furacão, da crise, com desemprego em alta, o governo tem tido dificuldade de fazer repasses, de fazer os seus pagamentos, de maneira que programas da CAPES de financiamento de pesquisa em ciência e tecnologia foram cortados, bolsas foram cortadas, e o FIES não escapou desse corte também. Então, inúmeras escolas estão ficando sem o FIES, e a gente não sabe qual é o critério que o governo está utilizando agora para novas concessões de crédito estudantil. Agora, esse critério, por exemplo, de determinar quem é que poderia pegar essa seleção, como é que era feito? O senhor disse que pessoas com alto poder aquisitivo, com alta renda, acabavam pegando esse empréstimo também. Não era feita uma análise criteriosa de que naquela faixa de salário poderia pegar? Ou era burlado isso de alguma forma? Não, não era nenhuma, não havia esse critério. A pessoa poderia se inscrever dizendo que precisava do crédito e o crédito, se aquela instituição tivesse vinculada ao FIES com a documentação em dia, ele conseguiria o crédito tranquilamente, sem fiador, sem nada. E quanto tempo demoraria ou teria de prazo para quitar esse FIES? Normalmente, para um curso de 4 anos, você emprestaria o dinheiro em 4 anos, teria mais 2 de carência, metade do tempo que você estudou de carência, e de 4 a 8 anos ainda para pagar. Quer dizer, é um tempo muito grande também, né? E em função disso, a nova equipe econômica, a nova equipe do Ministério da Educação, eles mudaram todas essas regras. Primeiro, mudou-se a regra da concessão do crédito, que por enquanto a gente não sabe qual é. A gente sabe que o governo tem priorizado o norte e nordeste do Brasil, com uma política de, segundo eles, combater as desigualdades. Eles estão apoiando e incentivando o FIES no norte e no nordeste, e para alguns cursos que eles entendem como estratégicos no Brasil: saúde, engenharias e formação de professores. Mudou-se esse critério de concessão e mudou-se também o critério de pagamento, né? Você tinha um juro subsidiado de 3,4% ao ano, esse juro dobrou, foi para 6,5% ao ano, e também houve uma diminuição da carência e do tempo total de pagamento do crédito tomado. Agora, a universidade, por exemplo, eu tenho um curso independente de qualquer que seja, mas se o aluno tem FIES, o valor do curso é de R$ 600.
O FIES repassava esse valor integral para o curso, ou seja, o aluno faz uma faculdade, custa R$600 por mês, aí no final do mês o FIES ia lá e pagava R$600 do aluno Joãozinho. Não, não paga. Há um deságio em que o governo paga, isso é tratado com as instituições, então se ele empresta, se a mensalidade é 600, ele vai pagar 560, R$550. Há um deságio aí que o governo paga. E, lamentavelmente, o governo tem atrasado o pagamento de inúmeras instituições, eu diria que quase todas do Brasil têm hoje dinheiro a receber do governo, né? E não é pouco, são 6, 7 meses de atraso que algumas instituições estão experimentando. O senhor não é economista, também não tem bola de cristal, mas, por outro lado, enquanto reitor da universidade e em contato com outros reitores e pró-reitores administrativos de instituições de ensino, vê também uma eventual tragédia nesse pagamento do FIES, ou seja, aquele que tomou o dinheiro, o Joãozinho que pegou o dinheiro do FIES, ele tem 2 anos depois do formado de carência, e aí ele tem de 4 a 8 anos para quitar aquela dívida. Imaginando, então, hipoteticamente, que uma dívida dele é de R$20 mil durante o curso todo que ele fez. O senhor acredita que pode ter um grande calote daqui para frente? Porque essa primeira turma não começou a pagar ainda. Os primeiros que se beneficiaram desse FIES não começaram a reembolsar o governo, não é isso? Eu não sei se eles já começaram ou não a pagar, mas eu acho difícil que haja um calote, porque eles vão estar dando calote nos próprios colegas, porque a partir do momento em que não haja esse pagamento, o governo deve executar essa dívida, é provável, né? E decreta-se o fim do programa. Quer dizer, há uma questão de egoísmo, inclusive. Você estuda, você se aproveita desse financiamento e na hora de você pagar, porque esse dinheiro que ele vai pagar vai financiar outro estudante. Chega na hora dele e fala, eu não quero mais brincar, agora que eu já me formei, eu não vou mais pagar. Eu não acredito que esse tipo de coisa aconteça. Eu acredito que o senhor tem uma coração, mas pode ser que exista aí muita gente que lá na frente não conseguiu o emprego previsto, o curso que fez de repente não era de boa qualidade, isso tudo pode eventualmente acontecer. Pode, o que o governo não pode fazer é o perdão tácito, né? Dizer, olha, então não precisa pagar. Ele não precisa pagar, quem vai pagar é o povo de novo, não é? E isso não está certo. Agora, é importante lembrar também que essa questão da farra do FIES contou também com algumas instituições de ensino inescrupulosas, que artificialmente aumentaram as mensalidades, tinham o governo como um excelente cliente que pagava em dia e estimulava os seus alunos a contraírem o financiamento. Tinham instituições em que o próprio dono da instituição era o fiador ou era o garantidor da dívida do aluno. Então, venha para cá, faça o FIES, se você não pagar, eu pago, né? E aí, artificialmente, ele levantava as mensalidades e tinha abusos aí de 7 vezes mais o valor inicial do curso. Então, está passando por um ajuste. Eu espero, sinceramente, enquanto professor, enquanto educador, que esse programa renasça em melhores condições de tomada de empréstimo e de pagamento para quem fez o empréstimo, para que a gente consiga continuar dando condições a milhões de brasileiros que precisam estudar. Por outro lado, professor Fernando, a gente está vendo na cidade anúncios na rádio, televisão, jornais, outdoors, das universidades já colocando, o FIES está de volta, faça sua matrícula, se inscreva no vestibular. Voltou ou não voltou? Pois é, né? O anúncio é esse. Só que a notícia que a gente vê também nos jornais, pessoas que tentam fazer e o sistema não aceita, o sistema cai, como aconteceu no começo do ano, né? Então, não há critério, a gente não sabe quantas bolsas a gente tem, qual é o nosso limite, né? Desde o ano passado, a Universidade de Sorocaba continua com limite para o FIES, continua com vagas, mas os alunos, infelizmente, não conseguem novos contratos, a gente não sabe exatamente por quê. Tem que ficar claro que essa responsabilidade do contrato não é com a universidade, isso é com o governo, porque muitas vezes se taxou as universidades, não só a Uniso, como outras instituições aí, de responsáveis pelo não facilitador para validar o FIES, e não é isso, né? Não, de maneira nenhuma. A universidade faz um contrato, ela disponibiliza um recurso, olha, eu vou poder emprestar esse ano R$1 milhão. Aí um aluno vai lá e toma um financiamento, ele vai pegar 20 mil, quer dizer, eu vou ter 980 mil reais. Outro lá pega mais 20 mil, sobrarão 960 mil reais. Então a universidade continua com crédito
lá na página do FIES. O que não há é a disponibilidade de novos contratos por conta do próprio FLDE, o que gerencia esse Então, a universidade disponibiliza um valor e não o número de vagas em cursos, é isso? Não. É um valor. Você empenha um valor lá dizendo, olha, eu posso, esse ano a Uniso vai financiar R$1 milhão em bolsas. Cada um que vai conseguindo vai diminuindo esse valor, né? Mas eu posso garantir para vocês que nós continuamos com o mesmo valor desde o ano passado, porque novos contratos não têm sido celebrados. Por outro lado, aí percebendo tudo isso, a Universidade de Sorocaba, através de sua reitoria, do Conselho Superior, discutiu e, consequentemente, está implantando e disponibilizando para você o Crédito Uniso. O que é o Crédito Uniso? Ele funciona como um FIES, ele vai ser uma forma também de financiamento do curso. Qual é a estrutura? Quem é que pode pegar o Crédito Uniso? Exato, Fernando. Desde o começo do ano, quando a gente percebeu o que estava acontecendo com o FIES, nós começamos a pensar em alternativas para socorrer os nossos alunos. Nós visitamos algumas instituições, especialmente no Rio Grande do Sul, que tem alguma experiência com isso, a Unixul especialmente, e nós fomos até lá, olhamos o programa e trouxemos o programa para cá. Basicamente, ele financia metade do curso. Metade da mensalidade ele é financiado. Então, imagine um aluno que cursa um curso de R$1.000 de mensalidade, ele vai pagar R$500 de mensalidade e a outra parcela da mensalidade ele vai pagar só depois que ele se formar, no mesmo tempo. Então, suponhamos que ele fez um curso de Direito, 5 anos pagando R$500. Aí ele terá mais 5 anos para pagar o restante da dívida que ele tem. É imediato, não tem então um prazo de, como o do FIES, que ele tinha até 2 anos para começar a pagar. Não. Isso, não tem carência. A gente supôs que é um aluno que tem condição de pagar alguma coisa, porque ele está pagando a sua mensalidade regularmente. Então, no 5º ano, no último mensalidade do curso de Direito dele, ele está pagando a mensalidade. Ele se forma, ele vai continuar pagando. Por mais 5 anos. Por mais 5 anos, que é o tempo que ele tomou esse dinheiro emprestado. E a taxa de juros disso? Como é que isso vai funcionar? Ele vai estar vinculado à mensalidade do aluno. Então, obviamente, tem um custo financeiro. A universidade não é banco, né, mas existe um custo financeiro porque esse dinheiro sai da mensalidade dos outros alunos. A gente não tem nenhuma subvenção para fazer isso. Então, para que fique muito claro, o que o aluno paga? Ele paga, é sempre vinculado à mensalidade do curso. Ele paga, durante o estudo, 50% do valor da mensalidade e 60% do valor da mensalidade lá na frente. Isso, ponto. É o que ele paga. Então, vamos imaginar um aluno, uma mensalidade que custa hoje R$1.000. Ele vai pagar por 5 anos R$500 e os outros vai haver essa correção, ele vai pagar por 5 anos R$600. Ok, se daqui 2, 3 anos a mensalidade subir, ele vai... 60% do valor da mensalidade do valor da mensalidade. O que é importante é que o financiamento não vai cobrir dependências de aluno. Se o aluno pegar uma dependência, ele vai ter que pagar isso por fora, porque o dinheiro é pouco, ele precisa abranger um número maior de alunos. Então, a gente pede esse comprometimento dos alunos com relação ao seu desempenho acadêmico. Agora, com relação à dependência, vamos deixar claro aqui para quem está nos acompanhando, dependência significa aquele aluno que foi reprovado na matéria, ele perde o crédito ou esta mensalidade da dependência que ele vai fazer depois não está veiculado ao financiamento? Exatamente, ele não perde o financiamento. Não perde o crédito. Ele não perde o financiamento. Ele vai ter que pagar sem o financiamento essa dependência. Ok. Agora, quem é que pode se inscrever? Aluno do primeiro semestre, do último semestre? Tem algum critério? Tem alguma questão de idade, renda familiar? Como é que é o critério disso? Nós estabelecemos que nós temos um limite para isso. E esse limite vai ser 10% do número de alunos por curso. Então, vamos imaginar que eu tenha no curso de Direito 1.000 alunos, eu consigo financiar 100 alunos, né? Os editais são abertos, vamos imaginar que nesse mesmo curso eu tenha 120 alunos buscando financiamento, eu tenho 100 bolsas, aqueles 100 de maior carência é que serão beneficiados. Então, há um critério social
para a escolha dos beneficiados. É por curso, independente. Por exemplo, hoje o senhor deu o exemplo de direito, eu vou dar um exemplo de jornalismo. Então, de 100 bolsas também, só 80 solicitaram. Essas 20 que sobraram não vão para outro curso. Não vão para outro curso. As 80 são do curso de jornalismo. Porque no ano que vem podem entrar 20 alunos de jornalismo que queiram essa bolsa e está lá a cota do jornalismo. Agora, isso aí vai ser renovado todos os anos ou ela vai ser uma cota imediata e depois sucessivamente, como os alunos vão se formando, esse número volta? Isso, todo semestre nós vamos fazer a renovação disso. Então, eu vou pegar o número total de alunos do curso, de novo, jornalismo. Eu tenho 600 alunos, eu vou ter 60 bolsas. Elas vão estar distribuídas. A partir vamos imaginar que dessas 60 bolsas, 20 estejam no último ano. Quando esses alunos se formarem, eu libero 20 novas bolsas para os calouros. Isso então pode ser desde o aluno que está no primeiro ano, como o aluno que está no último Exatamente. semestre, ele pode solicitar o crédito nisso. A única condição é estar matriculado na universidade, né? A partir dessa condição, ele já pode pedir o financiamento. Agora, por outro lado, professor, tem que ficar claro também para quem assume um crédito, independente de ser isso da universidade, do FIES, ou um crédito bancário, que você é responsável. Aquele que não paga, o que acontece? A gente não tem a condição do governo, tem de subsidiar e de pegar recursos da Caixa, do Banco do Brasil. Você não tem essa possibilidade. A universidade tem uma responsabilidade muito grande com recursos da fundação. Então, há necessidade de um fiador. O aluno, inclusive, pode ser o seu próprio fiador. Se ele tiver um imóvel, ele pode ser o seu próprio fiador. Caso ele não tenha e não queira ser o seu próprio fiador, ele precisa trazer um fiador. Esse fiador não precisa trazer imóvel, como em versões anteriores. Então, a única condição do fiador é que a renda dele seja 2 vezes o valor da mensalidade do curso. Então, vamos voltar num curso de R$1.000. O fiador precisa ter uma renda de R$2.000 ou mais. A partir dessa condição, ele já pode ser o fiador desse aluno. Todo semestre, o fiador vai ser informado do pagamento, né, se as parcelas estão em dia, para que ele possa ir acompanhando também aquele que ele avalizou o empréstimo. Lembrando, então, que as inscrições estão abertas até essa sexta-feira. Você que tem interesse, você que é aluno, você que não é aluno da Uniso ainda e queira outras informações, você pode acessar o nosso site, uniso.br, ou mais, quem é aluno da universidade, pai de aluno da universidade, pode ter outras informações direto no serviço de atendimento ao aluno aqui na Uniso. E ainda mais que buscar essas informações pessoalmente através do site, as inscrições podem e devem ser feitas pessoalmente na secretaria, não é isso, professor? Isso, ele vai fazer a inscrição inicialmente pelo site. Pelo site ele faz uma inscrição e depois ele vai ser chamado, ou de acordo com a data do edital, a trazer a documentação dele e do fiador para que ele consiga assinar o contrato e fazer jus ao financiamento. Professor, por outro lado, a gente percebe que essa crise que atingiu o país, isso de alguma forma afeta as universidades. O senhor disse lá anteriormente, quando falou que o governo deixou de pagar o FIES para muitas instituições, está devendo para as faculdades, e o senhor disse também que deixou de aprovar projetos de pesquisa da FAPESP, que é um núcleo, um órgão de pesquisa federal. Isso, consequentemente, compromete as instituições? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. As instituições tinham um planejamento, né? Aquelas instituições que eu disse no início que há instituições que têm 99% dos alunos com financiamento. Isso é muita coisa. E agora o governo deixa de repassar esse dinheiro ou atrasa nesse repasse, eles terão problemas sérios de pagamento de salário de professores e de manutenção da instituição, né? A Uniso, como sempre, foi muito prudente, de maneira que a gente tem hoje cerca de 20% de alunos com FIES, que é o nosso limite, né? Então, a gente consegue, aí está conseguindo segurar essa falta de repasse, mas, obviamente, estamos batendo a porta do governo a todo momento, nós e a nossa associação, a ABRUC e todas as outras, para que eles nos paguem, para que eles nos repassem esse dinheiro, né? Agora, com relação à pesquisa, o que isso implica quando a universidade deixa de produzir pesquisa por falta de apoio também, que já estava previsto pelo governo federal, e isso não é repassado também aos professores pesquisadores? A CAPES, que é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Ministério da Educação, que financia a pesquisa no Brasil, ela teve cortes significativos também, né? Nós tivemos um projeto, aliás, 2 projetos de pesquisa da Uniso no Proequipamentos. Eles estavam aprovados, né?
Eram quase 400 mil reais em equipamentos de laboratório. Aprovado, né? E a gente estava em vias de comprar os equipamentos. E aí veio a notícia que esse dinheiro não vai sair. Não vai sair para a Uniso e não vai sair para todo mundo, né? Então, para tudo, né? Quer dizer, o mercado está parado, a gente para de comprar o equipamento, deixa de se produzir conhecimento, a empresa que faz o equipamento deixa de vender, né? Isso é uma bola de neve, que é o que reflexo está acontecendo com a economia. A construção civil está parada, indústria automobilística, você tem alguns espaços aí, algumas montadoras que têm algum crescimento, mas a grande maioria, alguns em férias coletivas, né? Então, reflete na universidade a questão da pesquisa da mesma maneira que reflete, de uma maneira geral, na economia, serviços. Então, você deixa de financiar, toda aquela cadeia envolvida no processo para também. Agora, em pós-graduação, mestrado e doutorado, não existia a Bolsa do FIES, mas existiam bolsas de iniciação científica, bolsas de pesquisa, também pagas pela CAPES. Isso também pode ser cortado? Está sendo cortado? Olha, a CAPES, nesse sentido, tem honrado essas bolsas. Ela não está concedendo novas bolsas, mas ela não está cortando bolsas, o que é uma coisa importante. Imagine nós, a Uniso, especialmente, tem alunos fora do Brasil no programa Ciências Sem Fronteiras. Como é que você deixa de mandar a bolsa para um aluno que está fora do país hoje, né, dependendo única e exclusivamente dessa bolsa do governo federal? Então, nós não temos notícia de bolsas que foram cortadas durante a vigência da bolsa, mas a concessão de novas bolsas está parada. O Ciências Sem Fronteira está funcionando? Está funcionando muito bem. Eu já cansei de elogiar esse programa. Eu acho que é um programa que tem que ter continuidade, que vai dar um reflexo no aspecto de independência tecnológica e científica do Brasil nos próximos 10 anos, porque você está pegando os melhores alunos da universidade e colocando nas melhores universidades do mundo, né? O que acontecia há um tempo atrás é essa fuga de cérebros. Você mandava boas pessoas para lá e lá eles ficavam. No Ciências Sem Fronteira, eles vão até lá e com a obrigação de voltar, de trazer novas metodologias e trazer novas pesquisas. Então, acho que a gente vai ter um impacto desse programa nos próximos 10 anos. Eu rezo para que ele continue. A Uniso tem mandado muitos alunos aí desse projeto Ciências Sem Fronteira e alguns já voltaram, o senhor tem tido contato com eles, de um bate-papo, dessa experiência que eles trouxeram de fora? Já voltaram, né? Eles voltam de um outro mundo, né? Eu tenho experiência aí de conversar com alunos que foram para os Estados Unidos, que foram para a Austrália, né? Estão voltando da fisioterapia, da veterinária, da engenharia, muita gente foi da farmácia, muita gente foi. E inclusive a gente tem feito alguns fóruns, eles têm conversado com os colegas dele para mostrar como é que foi a experiência, né? Eu recomendo, vale a pena esse tempo fora do Brasil e está mostrando que é possível. Não é um bicho de 7 cabeças. A questão do inglês precisa ser superada. A todo momento a gente percebe notícias no jornal que alunos que foram para o Ciências Sem Fronteiras ainda não dominam o inglês e estão num país de língua inglesa. Então a questão da língua precisa ser superada e acho que esse é o principal obstáculo hoje que impede a saída de mais alunos. Professor Fernando, muito obrigado pela sua presença. Vale só a gente lembrar que se você tem interesse no crédito Uniso, você deve entrar em contato através do site da Universidade de Sorocaba, www.uniso.br, está aí na tela para você acompanhar, ou ainda você pode vir pessoalmente na universidade no serviço de atendimento ao aluno, que a gente chama de SAA. Por outro lado, se alguém quiser conversar direto com o senhor, que tiver alguma dúvida, quer um questionamento e quer fazer direto para o senhor, é possível? É possível, nós temos um canal aberto, Fale com o Reitor no site da universidade, ou para quem quiser mandar o e-mail direto, é fácil, é uniso@uniso.br. Uniso@uniso.br, fala direto com o senhor, então. Fala direto comigo. Tá certo. Professor Fernando Delfiol, muito obrigado pela sua presença e sucesso nesse semestre que está começando. Obrigado, Fernando, sucesso para todos nós e para a nossa universidade. O programa Uniso Comunidade vai para um rápido intervalo e volta já. O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se.
Voltamos com o programa Uniso Comunidade. Os cursos de jornalismo e psicologia da Uniso promovem o primeiro simpósio interdisciplinar sobre sexualidade e gênero de Sorocaba. Direitos humanos e sexualidade. Para falar sobre o evento, estamos recebendo a antropóloga a doutora Josefina Tranquilin e a professora mestre Valquíria Miguel, do curso de psicologia da Uniso. Como de praxe no nosso programa, a gente conhece um pouco mais os nossos entrevistados. Queria começar pela doutora Josefina de Fátima Tranquilin Silva, que carinhosamente a gente chama aqui de professora Fina. Pode ser? Ok. Professora Fina, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a sua titulação, graduação, que área do conhecimento, a pós-graduação e agora que a senhora está fazendo o chamado pós-doc. Tá. Eu fiz Ciências Sociais, né, na PUC de São Paulo, e depois eu fiz o mestrado e o doutorado em Antropologia também na PUC de São Paulo. O que a senhora discutiu? No mestrado eu discuti os folhetins do Nelson Rodrigues, né? Então por isso o meu link com a comunicação, né? Já que eu sou antropóloga e trabalho na área de comunicação. Aí eu discuti os folhetins do Nelson Rodrigues e no doutorado eu discuti o erotismo na telenovela. Então por isso que eu entrei na área de sexualidade e gênero, né? E agora, eu fiz, no doutorado, eu fiz uma bolsa sanduíche em Portugal. Então, a minha pesquisa foi em Portugal. E agora, no pós-doc, eu estou trabalhando juventude, sexualidade e redes sociais. E eu faço pós-doc na SPM de São Paulo. Ok. E a professora Valquíria, do curso de Psicologia da Uniso, Valquíria Regina Ramírez Miguel. Professora Valquíria, gostaria também que a senhora falasse um pouco da sua titulação, da sua experiência acadêmica e também do seu mestrado. Eu tenho 2 graduações, a primeira delas em Pedagogia, pela Uniso, antiga, né, Faculdade de Ciências e Letras, e depois fiz a graduação em Psicologia, na Pedagogia fiz especialização em Orientação Educacional, na Psicologia eu fiz a orientação em Terapia Corporal e Arte-Terapia na Unicamp. Né? E o meu mestrado é na área da educação, também aqui na Uniso, né? E a temática foi sobre a experiência paterna e a relação com a vida escolar dos filhos. A senhora ministra aula na Uniso e também em alguma outra faculdade ou só aqui na universidade? Só aqui, ministrando aula só aqui, mas eu atuo nas escolas, né? Tenho vários projetos desenvolvidos nas escolas em orientação sexual e agora também tenho um projeto aí de extensão de trabalhar com a educação infantil, um projeto de orientação sexual já desde a educação infantil. E a professora Josefina hoje está na Universidade de Sorocaba, mas com maior tempo dedicado ao pós-doc, é isso? Isso. Eu tenho uma bolsa da FAPESP, né? E a FAPESP permitiu que eu trabalhasse 4 horas na universidade. Então, eu estou 4 horas aqui e o restante do tempo com a minha pesquisa. Muito bem. Lembrando que nós vamos ter, então, a Semana de Psicologia da Universidade de Sorocaba. E aí a professora Valquíria pode falar um pouco mais da programação dessa semana, né, professora? Até a senhora deixou aqui comigo, queria devolver até para a senhora, acho que fica mais fácil, se a senhora quiser buscar algumas informações. Como é que ela foi montada esta Semana de Psicologia? Então, ela foi montada de uma forma bastante democrática, né, como é mesmo, né, o perfil e a interlocução, né, dos docentes e discentes, que se procura sempre esta parceria, e os alunos tiveram a oportunidade de optar quais eram as áreas de maior interesse para que se buscasse, então, esses profissionais para trazer estas propostas e os seus trabalhos e estabelecer essa troca de experiências, né? A Semana da Psicologia, ela tem esse título, né, que é dos diálogos contemporâneos, e nada mais contemporâneo do que a gente poder fazer e estabelecer essa interdisciplinaridade, né, que eu acho que é bastante importante, bastante interessante esta relação aí com o curso de jornalismo e a gente poder estabelecer, né, essa troca e com certeza que vai trazer crescimento para todos nós. Quando começa a semana? A Semana de Psicologia, ela vai começar no dia 26 de agosto, né? Ela passa então pelo dia 27 de agosto, que é o dia do psicólogo, né? E aí ela vai ter o encerramento na sexta-feira, que é no dia 28 de agosto.
E os temas que serão desenvolvidos são temas bastante contemporâneos, como, por exemplo, a psicologia forense, né, a neuropsicologia, a psicologia hospitalar, que são os campos de atuação hoje que trazem estas possibilidades, né, da atuação do psicólogo e de bastante relevância no mundo contemporâneo, né? Agora, professora Josefina, por outro lado, a sexualidade e gênero é o tema, uma proposta também que vai ser debatido nesta semana. E a senhora é presidente da comissão organizadora do evento, que acontece atrelado à semana. Não é o objetivo fim da Semana de Psicologia, como a senhora Valquíria já falou, mas por outro lado pega uma carona aí nessa área. Nós vamos discutir sexualidade, gênero e direitos humanos, educação e sexualidade, homossexualidade, preconceito e intolerância, mídia, corpo e gênero, violência contra as mulheres por meio dos veículos de comunicação. Então, qual que é essa proposta desse seminário? Por que ele acontece junto com a Semana de Psicologia e qual é o apoio do curso de jornalismo nisso tudo? Então, Fernando, esse simpósio, ele foi uma ideia de uma aluna nossa de jornalismo, né, a partir das discussões que eu levantei nas aulas de antropologia cultural, né? Então, como a antropologia trabalha muito a questão do outro, né, a alteridade, a diversidade e tal, e a partir do meu curso do semestre passado, essa aluna me procurou e com vontade de propor um congresso, um simpósio e tal, onde a gente trabalhasse as questões dos direitos humanos. E dentro da questão dos direitos humanos, a gente tinha que focar em alguma coisa para não ficar muito amplo. E a proposta dela foi que a gente focasse em sexualidade e gênero, né? Já que a gente tem uma grande discussão aí. E aí a Fernanda me trouxe essa ideia, eu deixei que ela amadurecesse essa ideia, né? Ela ficou pensando muito sobre isso e tal. E aí eu entrei em contato com um amigo meu, que é da Unesp de Araraquara, que trabalha com educação sexual, né? Ele faz um mestrado em educação sexual. E aí eu falei com ele adorou a ideia e a gente sentou e começou a discutir e o simpósio saiu. E era assim, uma sementinha que hoje a gente tá vendo, né? Tá começando a colher frutos, então a gente está muito feliz. E aí, como a gente propôs essa semana, esse simpósio, e como discute essa questão de gênero e sexualidade, a gente pensou em convidar a Faculdade de Psicologia para participar, já que, né, são conhecimentos apropriadamente e afins da psicologia. Aí eu conversei com a coordenadora do curso, né, com a Andréia, que deu total apoio, e aí a Andréia chamou o curso de Psicologia. E essa semana da Psicologia já estava montada, né, já havia uma data selecionada para essa mudança, e aí a gente vai, então vamos unir o útil ao agradável, vamos falar, né, vamos juntar o simpósio essa semana, porque aí fica mesmo interdisciplinar, e, claro, né, a discussão fica bem acadêmica, que essa é o nosso objetivo, né, que seja através do conhecimento e tal. Então, aí a gente juntou as duas coisas e eu acho que ficou uma coisa bem legal para ambas as partes. Né? Agora, com relação a ser bem pedagógica, professora, bem didática, aliás, o que é ideologia de gênero? Que é uma coisa que está sendo discutida, dita, falada, mas será que está claro para quem está nos acompanhando o que é o conceito de ideologia de gênero? O que a senhora entende por ideologia de gênero? Então, o que tem acontecido é que, assim, como essas questões são muito difíceis de serem trabalhadas, né? Eu acho que na academia a gente trabalha essas questões muito bem. Na área do conhecimento, a gente faz pesquisas e a gente trabalha essas questões muito bem, né? Só que quando essas questões voltam para o cotidiano, né? Quando essas questões estão no cotidiano, elas são muito dificilmente trabalhadas neste cotidiano, nessa cultura que a gente vive, né? E o que a gente pode dizer que é ideologia, né? Ideologia é um conjunto de ideias, né, que define determinadas ações na sociedade. E quando a gente fala de ideologia de gênero, é uma coisa muito, muito louca, porque não existe uma ideologia de gênero, né? O gênero é diversidade, o gênero existem diferenças, né? Então, assim, não dá para a gente dizer que existe uma ideologia de gênero. O que seria essa ideologia de gênero, né? As pessoas que querem se defender do debate sobre gênero, né, sobre sexualidade e gênero, entende que nós estamos querendo
propor uma ideologia de gênero, quando na verdade nós não estamos querendo propor nada disso, né? A nossa proposta é, vamos debater dentro dessa diversidade, porque a diversidade existe, não dá para a gente fazer de conta que ela não existe, né? Então, assim, eu não entendo que seja uma ideologia de gênero, né? Eu acho que isso nem existe. Não dá para a gente ter uma ideologia de gênero. Dá para a gente ter uma ideologia partidária, dá para a gente ter outras ideologias, mas ideologia de gênero é praticamente impossível. E esse termo começa a surgir com a ampliação e discussão dos movimentos GLBTS? Das gays, lésbicas, bissexuais, simpatizantes? Eu enfim. acho que esse termo ele surge na contramão, né, para combater isso, obrigada, combater esses movimentos, né, LGBTS. E aí, por quê? Né? Porque hoje a gente tem, ainda bem, né, a gente tem a possibilidade de visibilidade, né, da diversidade sexual, né, da diversidade de gênero. Então, como isso é muito difícil da gente conviver culturalmente e socialmente, então vem uma proposta mais conservadora, né, para combater esse discurso, essa pesquisa, né, ou essa vontade das pessoas tentarem ser felizes, independente da orientação sexual ou da sexualidade, né? Então, eu vejo dessa forma. Professora Valquíria, como é que a gente faz para uma criança entender que ela ou nasce menina ou nasce menina, e de repente ela pode ter na escola dela um banheiro, aliás, os banheiros não podem criar o terceiro, mas o banheiro masculino, o banheiro feminino, ele pode ser usado por qualquer uma das pessoas, porque eu me sinto melhor, ou eu sinto que eu me identifico melhor com este sexo, em detrimento do outro sexo. Como é que faz para uma criança entender isso? E eu acho que é uma grande possibilidade de já ir ao encontro com essas ideias da diversidade. Né? Eu acho que, assim, quando se pensa, por exemplo, na escola, que é a principal instituição, né, depois da família, quando se pode dar essa possibilidade da criança ter a vivência no seu cotidiano desta liberdade, eu acho que a gente está assim, caminhando cada vez mais para que nem se fale mais que a diversidade seja o que é comum, o que é o homogêneo, embora seja paradoxal, mas que isso possa fazer parte mesmo. E que as crianças cada vez mais possam ter essa convivência e assimilar, interiorizar isso de acordo com como ela se percebe, de acordo com aquilo que ela faz sentido e aquilo que é significativo para ela. Não de acordo com o que as instituições, família, escola, acabam impondo e trazendo tantas consequências danosas, inclusive, para a saúde mental como um todo. A senhora acha, então, professor, por exemplo, Então, eu acho que tem alguns conceitos que se embaralham na sociedade, né? Uhum. Então, assim, se a gente for pensar, por exemplo, no Foucault, né? Que é um grande filósofo do século XX e que estudou as questões da sexualidade, do gênero, mais ligada ao poder, né? Então, existe uma estrutura de poder que tenta fazer com que esse poder seja incorporado pelas pessoas, né, por todo mundo dentro da sociedade, e os conceitos meio que se misturam. Então, por exemplo, a gente tem o conceito de sexo, que é diferente do conceito de gênero, que é diferente do conceito de identidade de gênero, que é diferente do conceito de orientação sexual. E para nós, esses conceitos estão muito colados um no outro. Né? Então, eu acho que é por isso que é muito interessante essa discussão, porque essa discussão propõe, né, que é tanto o simpósio quanto a semana, propõe diferenciar esses conceitos, né, para discutir essas diferenças de conceito. Então, por exemplo, quando a menina nasce, quando a criança nasce, menino ou menina, o que você identifica para dizer ela é menina, é menino? O sexo. Né? Então, assim, a diferença sexual entre a menina e o menino.
que né? na verdade é uma condição anatômica nesse momento. Isso, biológica, biológica, anatômica, porque isso. não tem como você dizer outra coisa naquele determinado momento, né? Só que você... Tem pipi ou não tem pipi? Ou Pronto. não tem pipi, exatamente. Tá? Mas Aí, tem outra coisa. Né? Essa coisa de não ter pipi acaba tendo uma outra conotação. Isso. Mas ela tem uma outra coisa. Né? Até porque fica uma condição de que a mulher já nasce com alguma falta. Por isso que eu estou te colocando. Pois não, Desculpa tá interromper, certo. Não, tá mas certo, tá é correto. nesse O não sentido. ter já significa que está faltando alguma coisa. Isso, porque está ligada a essa questão mais tarde, pelo menos na concepção mais psicológica, do poder. Né? Sim, eu tenho uma coisa que você não tem. Exatamente. Exatamente. Né? A gente tem uma falta. Isso, é como né? se a mulher tivesse uma Isso. falta. Eu sou aquilo que o homem não é. Não é, exatamente. Entendeu? É Então por eu sou sempre o não, né? Isso, ou não, não. pela condição, Né? né? E que acabou até, assim, historicamente, colocando, não só isso, obviamente, mas a mulher nessa condição também de submissão, uma vez que a gente vai estar discutindo essas relações de gênero, né? Percebe como as coisas acabam sendo, como a professora está dizendo, bastante coladas e muitos pontos de intersecção. Né? Porque, por exemplo, quando você diz a menina, ela nasceu menina, então ela é do sexo feminino, já há uma predisposição na sociedade, e vindo por essa questão da estrutura do poder, que é assim, ela é menina, ela tem que agir de determinada forma, sexualmente falando, e ela é do gênero feminino. Então, há uma ligação, né, entre sexo, gênero e sexualidade muito forte, difícil de romper. Então, assim, não é porque eu nasci com vagina que necessariamente eu me sinto mulher. Eu posso ter nascido com vagina, mas me sentir homem. Aí vem a questão da identidade de gênero. Em que momento, professora Valquíria, pode a pessoa se identificar com o outro gênero? Ou se auto-identificar, então? Que momento que se descobre isso? É uma pergunta bastante difícil, né? No sentido que, se pensar no aspecto do desenvolvimento, a diferenciação, a criança passa por uma fase em que é considerada da bissexualidade. Embora ela veja, né, que anatomicamente existe a diferença, né? Ela não se sente diferente do outro. Então, você pode ver as criancinhas pequenas, por exemplo, elas podem brincar, né? Na praia, na água, e assim ficarem peladinhos e tudo bem, né? Não tem essa questão. A questão fica sendo muito mais marcada culturalmente, eu penso, né? Exatamente. Aí quando vai nascer, hoje até atualmente, isso até antes do nascimento. Então vai ser menina, então o quarto é cor-de-rosa, cheio de laçarotes, né? O menino é azul, então tem que ser temática de menino. Então as relações já culturais, antes mesmo do nascimento, acabam ficando mais marcadas e mais estabelecidas. Em termos de desenvolvimento, o processo de identificação para um sexo e para outro, isso vai, assim, a partir aí já da primeira infância. Isso vai acontecendo. Influenciado pelos pais, pela contemporaneidade dos veículos de comunicação, isso está na formação mesmo do indivíduo? É outra pergunta difícil. São vários os fatores. Não dá para dizer o que é mais determinante. Se é a questão genética, hereditária, ou se são as questões ambientais, né, os fatores ambientais, ou se é a psicodinâmica que se estabelece na família, né? Existe uma corrente muito grande que trata ou tenta, né, responder a essa questão pela dinâmica que é estabelecida pela psicodinâmica familiar. Né? Outras trazem muito mais a questão médica, a questão, às vezes, muito mais orgânica, física, hormonal. Outras trazem essa questão até pela questão hereditária, genética. Para dizer assim, existe uma corrente que seja definitiva e que explique isso, eu desconheço. Agora, a professora Fina, a senhora usou um termo no começo do programa, que é a busca da felicidade.
Então, essa busca da felicidade, essa busca do meu eu feliz, do meu eu satisfeito, do meu eu de bem com todos e com tudo, é que tanto se discute e é, com certeza, uma das discussões desse simpósio. Isso. E principalmente do respeito que o outro tem que ter por mim e eu pelo outro. Exatamente. Assim, a gente costuma dizer, né, que acima de tudo está o ser humano, né? Então, assim, por isso que a gente trabalha com a questão dos direitos humanos, né? Você tem o direito de ser feliz. Você tem o direito de ser tratado como todo mundo. Não é porque você nasceu menina, se sente menina e aí resolveu desenvolver né, o que a gente chama de transgênero hoje, né? Que é um estudo super recente, né? É uma descoberta da psicologia muito recente, por isso também que a gente não tem ainda respostas para isso, é mais um sentimento do que qualquer outra coisa que você possa provar em termos de pesquisa científica, de experimento, né? É muito difícil. E, então, assim, a questão do transgênero é uma questão muito delicada, porque você faz tratamentos e os tratamentos são horríveis. Para você ter barba, você tem que tirar o seio, né? Fazer cirurgia no órgão digital, no órgão genital. Então, é uma coisa muito difícil. Então, assim, se fosse uma opção, provavelmente as pessoas não optariam por isso, porque o sofrimento é muito grande. Então, pensando na questão dos direitos humanos, por que essa pessoa que passa por todo esse sofrimento, inclusive no seu próprio físico, ela não tem o direito de ser feliz? Né? Então, ela tem o direito, a sociedade tem o dever de acolher essa pessoa, como ela acolhe qualquer outra pessoa. Né? Então, por isso que a nossa briga é pelo direito humano de viver, de ser feliz. Por que a sexualidade dele ou a orientação sexual dele me incomoda tanto? Né? Ele não pode ser um incômodo para mim. Eu tenho que cuidar da minha sexualidade, né? E a sexualidade dele não pode ser um incômodo para mim. Então, eu acho que é por isso que a gente luta tanto, né, professora? Para que as pessoas sejam felizes, né? Independente do seu gênero, da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, né? Porque antigamente a gente falava normal e não normal. Hoje a gente fala natural, né? É natural, faz parte da natureza, é natural, né? Pode ser diferente, né? Mas é natural você tem que se sentir como natural. E as pessoas têm que receber isso como natural, né? Você não ter a identidade daquilo que o seu sexo diz que você é. Né? Então, essa é a nossa luta e esse é o nosso debate. Lógico que não tem resposta para tudo, o programa muito menos tem resposta, nem as professoras têm, aí você está percebendo, que é para você pensar, você refletir, para você também, inclusive, participar dessa semana aqui na universidade. Mas só para a gente encerrar, professora Valquíria, quando um líder religioso como o Papa Francisco afirma que vamos acolher esses diferentes e fazer com que eles sejam felizes, eles sejam bem-vindos na nossa comunidade, isso pode ser uma referência de que a linha de pensamento, inclusive, da própria igreja está mudando? Com certeza. E, assim, com muita satisfação, né, que se ouve isso, vindo de quem vem, da instituição que vem, né, assim, começa-se a assim, vislumbrar, então, uma luz no final do túnel, onde a idade das trevas realmente pode estar terminando, não é? Embora, obviamente, já se viva nesse mundo contemporâneo, de pós-modernidade, né? Que inclusive os sociólogos já trazem, quando alguém como o Papa Francisco, que ainda nós consideramos o Brasil, né, um país cristão, né? Ele traz essa possibilidade, esta abertura, este olhar não preconceituoso, é motivo de se festejar. A senhora também acha assim, professora? Nossa, eu acho, Fernando, porque assim, eu vejo que as discussões saíram da academia, entendeu? Isso. Porque enquanto a gente fica entre os nossos pares, é muito confortável para a gente discutir isso. Né? Dentro da academia é muito confortável. Super, você falar de sexualidade, de gênero e tal. Agora, quando o Papa coloca isso no cotidiano, né, e
E ele, inclusive, ele é tão maravilhoso que ele atende as pessoas lá no Vaticano, né? A gente tem depoimentos de transexuais e travestis e de homossexuais que foram até lá falar com ele. E que ele diz, não, você faz parte das ovelhas também, né, de Deus. Então, você tem que estar aqui, você faz parte do rebanho, você tem que ser acolhido. Isso para a gente é maravilhoso, para a gente levar, não a discussão da religião, né? Porque a academia, ela não está aqui para discutir religião, né? A gente pode até eventualmente discutir, mas não é esse o nosso foco. Mas ele nos ajuda a colocar essa discussão acadêmica dentro de um cotidiano que precisa ser discutido, né? Então, assim, para mim é o meu ídolo, assim, é o Papa. Tá certo. Professora Valquíria, quem quiser conversar com a senhora, quer ter alguma informação a mais sobre a semana de psicologia, a senhora tem um e-mail de contato que possa ser passado? Tenho, valquiria.miguel@professora.uniso.br. Valquiria.miguel@prof, né? Isso, prof.niso.br. Isso. Professora Josefina também, quem quiser conversar com a senhora, como é que faz? Um e-mail de contato? O e-mail de contato é josefina.silva@prof.niso.br. Tá certo. E se você quiser saber mais sobre a semana de psicologia, ou ainda mais sobre o simpósio, que é aberto ao público, você pode acessar o site da Uniso, uniso.br, ou ainda ligar para a gente, 2101-7000, 2101-7000, e você no site já tem toda a programação, como você faz para se inscrever, ou pelo telefone você tem outras informações também. Professora Valquíria e professora Fina, muito obrigado pela participação de vocês, e com certeza a gente vai acompanhar a semana e o simpósio. Obrigada, eu que agradeço o espaço. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou para a nossa página lá no Facebook. Curta lá, é Uniso Comunidade. E você também já pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube, Uniso Comunidade. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. Até lá!